E aí galera, sejam muito bem-vindos a este analisador especial do melhor e do pior filme de super-heróis de 2018, saindo em 2019. Mas também os caras lançaram o filme no Natal, cara, você quer que eu faça o quê? Mesmo estando um pouco agitado, estamos nesse clima de garbo e elegância, com esse terno que tá calor pra caramba, num verão senegalês de Brasil de janeiro. Mas é porque é uma ocasião especial, vamos eleger hoje o melhor e o pior filme de super-heróis de 2018. E esse ano foi uma votação muito interessante, tivemos vários filmes, uma diferença pequena entre o primeiro e o segundo, um último lugar que arrasou corações e quase deu uma nota negativa. Mas antes de falar mais detalhes, vamos explicar como funciona essa votação. Eu conversei com alguns colegas meus, alguns colegas produtores de conteúdo, alguns colegas envolvidos com o cinema diretamente, e que avaliaram, segundo 8 quesitos, menos um, o melhor e o pior filme de 2018 para os super-heróis. Esses quesitos são os quesitos básicos, inicialmente, de avaliar um filme, que são história, roteiro, direção e atuação. Depois mais 4 questões específicas para filmes de super-heróis, que é a relevância, que é o quanto que o filme foi debatido, o saldo do nível de risco em relação ao cenário que foi lançado, que é basicamente em relação ao que era esperado do filme, se ele atingiu ou deixou aquém ou superou as expectativas, o respeito em relação ao material base, que basicamente é o respeito aos quadrinhos, não precisa ser fiel aos quadrinhos, mas tem que respeitar a história do personagem nos quadrinhos, e efeito especial, porque é o que todo mundo quer, ver carro explodindo, e exalta foguete e tal. E da média dessas 8 notas eram subtraídas pelo volume de erros que o filme teve. Ou seja, podia ir bem nessas coisas, se errou demais pro avaliador, podia ter uma nota negativa. E tivemos várias notas negativas, principalmente no filme aí. E os participantes dessa super enquete foram eles que eu vou dizer agora: Thiago Almeida e Joaquim Ramos do Zona E, Juan Nunes do Sala Discórdia, Roberto II da Hora Suave, Rafa Tanaka do Boletim Nerd também do Sala Discórdia, Henrique Almeida do Boletim Nerd, Rogerinho da Gazeta de Pinheiros, Pedro Amaro do canal Claquete, Léo Vicente do Fala Animal, Marcos Lázaro do Sessão de Aluguel, Cadu Lopes do Nerds de Riva e da TV Alterosa Minas Gerais SBT, Daniel Fontana do Formiga Elétrica, Carlos Vasquez do Mansão Wayne, Felipe Morcelli do Terra Zero, Eduardo Cacique dos filmes do Cacique, Vebs Júnior, meu parça, professor de cinema e da Tropa 501, do União Star Wars, tudo mais Star Wars. E por fim, eu. Assim como eu disse no começo, o pior filme teve uma nota quase negativa, não chegou a nenhum ponto em 10. E os dois melhores filmes, cara, tiveram uma diferença mínima, tipo 0.2, 0.3 de um para outro. Porém, esses dois filmes, se fosse relevar em consideração todas as avaliações que nós fizemos dos últimos 3 anos, que é desde quando surgiu este prêmio do analisador, seriam melhores que qualquer outro filme já lançado nesse período. Então, sem mais delongas, vamos começar com a 6ª posição de 6 filmes do ano, que vai pra Venom! Sim, Venom. Foi o pior pra galera na votação, não teve nenhum ponto. Como se não bastasse tudo do filme ser bem questionável, ele teve um grande volume de erros, cara. Então, tipo assim, toda a nota que ele tinha positiva era cortada pelo volume de erros que ele tinha, entendeu? Porque, assim, na média, o filme não teve nenhuma nota superior a 6. Tipo, talvez alguma superior a 5. Só que o volume de erros do filme, cara, era a média de 4, então era muito difícil de conseguir alguma coisa positiva aqui. Mas por que ocorreu isso? Acho que a opinião dos nossos amigos vão ajudar a sintetizar por quê. Como, por exemplo, o Sr. Roberto II, que disse: eu vi o filme de graça, ainda assim quero meu dinheiro de volta. Ou o Joaquim Ramos, que disse: quero 2 horas da minha vida de volta. Mas você vai se perguntar: ah, mas a galera tá muito chata, o filme fez muito sucesso, tá fazendo 1 bilhão e tudo mais assim. Talvez o que o Henrique disse ajude a gente a entender por que aconteceu isso, do filme ser por um lado bem odiado e pelo outro ser amado e fazer bilhões pra Sony. Apesar de todos os erros possíveis e desapego com o material original, Venom conseguiu cativar mesmo com suas bizarrices, tanto que acumulou recorde de bilheteria pelo mundo. Ou seja, como a gente disse lá atrás no vídeo do Venom, o Venom ele parece uma cópia descarada do formato do MCU, só que não tem vergonha nenhuma de fazer essa cópia, entendeu? Então, tipo assim, por mais zoado que o filme do Venom seja, cara, ele é divertido. E talvez seja por isso que ele fez tanto sucesso, entendeu? Seguindo adiante, vamos para a nossa 5ª posição, que ficou com Homem-Formiga e a Vespa. Na verdade, a diferença entre a 5ª e a 4ª posição foi bem pequena, entendeu? E o grande trunfo de Homem-Formiga e a Vespa, cara, pra ter conseguido ficar na 5ª posição foi, tipo, ser forte em efeitos especiais, entendeu? E uma nota boa em efeitos especiais também, pra você fazer tanta variação de tamanho com o Scott Lang, com a Hope, você tem que ter uns cara bom de efeito, entendeu? Mas vamos colocar assim, que talvez o Homem-Formiga e a Vespa tenham sofrido pelo momento que ele foi lançado, entendeu? Se esse filme tivesse sido lançado 1 ano atrás, ele seria tão aclamado quanto o Doutor Estranho, por exemplo. Ou como o primeiro Homem-Formiga. Só que o fato de ele ter sido o primeiro filme da MCU depois de Guerra Infinita acabou que, tipo, tirou um pouquinho do brilho que ele teria, entendeu?
porque você logo tira o comparativo de Guerra Infinita pra ele, entendeu? Então, tipo, acaba sendo meio desleal, as pretensões do filme são totalmente diferentes, só pertencem ao MCU em semelhança, entendeu? E talvez isso seja sintetizado na fala dos nossos colegas, como por exemplo o do Joaquim, que disse que é uma boa comédia, divertida todas as vezes que for vista. Porém, é tão ofuscada que nem lembrava que tinha saído esse ano. Ou então, como o Vicente falou, cara, é um aventurão gostoso de ver, parece a fórmula perfeita pro Quarteto Fantástico. Que é o que muita gente tá falando aí, que esse filme ele tem muita cara do Quarteto Fantástico e não cara do Homem-Formiga, apesar que eu acho que isso é um fator relevante pra nota dele ser a quinta numa escala de 6, mas assim, o Homem-Formiga Vespa é um filme divertido e acabou sofrendo por ter uma coisa muito distoante de termo comparativo dentro do ano, entendeu? Mas mesmo assim não foi tão ruim quanto o Venom, entendeu? Na verdade ficou bem próximo ao quarto lugar, que é Deadpool 2. Sim, Deadpool 2 ficou na quarta posição este ano. Grande mérito disso se vai a quem? Ao Ryan Reynolds, cara. Muito da nota positiva que o Deadpool teve nessa avaliação foi por causa da atuação. E cara, ele ainda consegue carregar o Deadpool muito bem aqui. Você, tipo, é o personagem que foi feito pra ele, ele abraçou de verdade e consegue carregar muito bem o Deadpool pra gente aqui. No mais, cara, o Deadpool 2 ele acaba sendo mais do mesmo, entendeu? Ele não consegue reinventar muita coisa. E chegando no Deadpool 2, tem uma questão que eu tenho que falar pra vocês aqui, que ele teve uma nota dividida. Porque quem viu a versão de Natal do Deadpool, teve sua nota somada à versão original do Deadpool 2, entendeu? Porque são os dois filmes iguais, só que um é family friendly e o outro é pra loucura. E em cima disso, cara, Deadpool 2 perdeu muita nota por ser um filme family friendly na questão do Natal, porque perde muito da essência do personagem, entendeu? Fizeram esse filme pra criança e acabou perdendo muito da essência e com isso perdeu nota. Só que mesmo assim, na avaliação da galera, esse filme errou menos do que Homem-Formiga Vespa. Por isso que tá na frente Homem-Formiga Vespa. Isso tudo pode ser certificado, por exemplo, pela declaração do Rogerinho, que disse que Deadpool, um personagem único do cinema que transfere toda sua ilimitada referência ao deus diretor, no caso, David Leitch, além de quebrar a quarta parede quando bem entender. Apesar de não ter o fator surpresa no anterior, desenvolve expandindo o universo dos X-Men da Fox, estagnado depois de X-Men Apocalipse, e sempre retorcendo para se mostrar novamente a origem dos personagens da franquia praticamente a cada 2 filmes. E também pela fala do Léo Vicente do Fala Animal, que fala que Deadpool 2 é muito divertido, embora tenha um futuro gigantesco no desenvolvimento, mas a versão de Natal funcionaria bem melhor apenas como um extra de DVD e Blu-ray. Mas um filme que não teve esse problema, que fez sucesso pra caramba e tá fazendo a galera divertir pra caramba, é Aquaman, que ficou na terceira posição. E basicamente eu dou 3 fatores pra justificar isso, que foram os fatores fortes na pontuação do Aquaman na avaliação. Um é a direção do James Wan, que soube dosar bem os momentos dramáticos e divertidos do filme. Ele tem um equilíbrio na sua sequência, assim, não é uma coisa que não é uma coisa que fica muito feliz ou muito depressivo, assim. Ele tem uma linearidade, assim, que dá pra você entender e você não fica enjoado com o filme. A segunda questão é a capacidade de executar os efeitos especiais para fazer um filme inteiro embaixo da água, como os fãs mais enfáticos disseram, O Senhor dos Anéis embaixo da água, um épico embaixo da água, assim. Isso tem um pouco de razão, mas nem tanto. E 3, o respeito ao material base, cara. A gente falou várias vezes aqui no analisador, é muito esperado na fase do 952 e, tipo, você sente muito quadrinho em tela ali, entendeu? E o que a gente fala nos últimos anos é que o grande trunfo pro filme de super-heróis dar certo é você sentir efetivamente o herói na tela, o quadrinho na tela ali, entendeu? E a Aquaman consegue fazer isso de modo primoroso, cara. Teve que abraçar a galhofa pra isso, mas eu acho que isso foi um caminho certo que a DC vai seguir daqui pra frente, entendeu? A gente pode sentir isso, por exemplo, nas falas dos nossos grandes amigos que colaboraram com a gente. Como, por exemplo, o Marcos Lázaro, de Sessão de Aluguel, que falou que era um filme muito esperado, principalmente por ser a única aposta da DC nos cinemas em 2018. E James Wan consegue trazer aqui um universo gigantesco, riquíssimo em detalhes, digno de universo Star Wars. Exagerado. Em vários momentos me senti numa aventura espacial, só que embaixo d'água. A qualidade visual do filme acaba se sobressaindo diante de algumas falhas de roteiro e de interpretação. Mas dentro do contexto de filmes lançados pelo DC, foi um grande acerto e junto com Mulher Maravilha e Shazam marcam uma nova safra de filmes do estúdio. Porém, logicamente, nada sintetiza melhor que Aquaman do que a fala do nosso Thiago Almeida, que é praticamente o Aquaman de Nova Iguaçu. A piada se tornou real? Aquaman pode salvar DC nos cinemas? Ficou provado que o DCU não precisa ser dark ou pesado. Ótimo filme de aventura, referências a mil, divertido na medida certa. Boa trilha sonora, direção primorosa, cenas de ação bem coreografadas e extremamente lindo aos olhos, como Aquaman deve ser. Thiago não estava afetado não, né? E agora nós chegamos à nossa segunda posição, que sim, vai a ele, ao Rei T'Challa
E a Pantera Negra? Cara, a Pantera Negra, ele é um filme que, na nossa avaliação, de 8 quesitos positivos, ele foi bem em 5, entendeu? E empatou em outro, com o primeiro lugar. Mas por que ele perdeu para o primeiro lugar? Logo a gente vai explicar por quê. Porém, Pantera Negra ficar de segundo é uma coisa muito interessante, cara. Ele, assim como eu disse no começo, junto com o primeiro lugar, seria melhor que os filmes dos últimos 3 anos. E por que aconteceu isso? Por causa, pra mim, na brilhante direção do Ryan Coogler, cara, que soube trazer essa vertente nova, que provavelmente vai ser a vertente do futuro do MCU, entendeu? Dessa questão de se colocar o engajamento, colocar aqui uma questão de você colocar representatividade de modo certo, não de modo forçado, entendeu? Essa galera que tá chegando agora no MCU tá sendo colocada aqui porque tá na hora deles, entendeu? Já estabeleceu 10 anos como que vai funcionar as regras, agora você tem como colocar a galera que faltava colocar de verdade, entendeu? E Pantera Negra é brilhante, estupendo, lindo visualmente e consegue entregar tudo isso, cara, e de modo primoroso. Esses exemplos do sucesso de Pantera Negra podem ser sentidos na fala dos nossos colegas, como por exemplo o Felipe Morcelli da Terra Zero, que disse que Pantera Negra não foi nem de longe uma surpresa, porque desde as primeiras imagens e trailers, o longa estrelado pelo Chadwick Boseman prometia entregar muita coisa nova e revolucionária para os super-heróis no cinema. E conseguiu. Com o elenco afiado, roteiro redondo e boa direção, Pantera Negra trouxe um pacote de ação aos super-heróis, recheado com afrofuturismo, questões raciais e representatividade. Sendo assim, foi provavelmente o melhor filme de super-heróis de 2018 para mim. Ou como nosso colega Pedro Amaro do canal Claquete disse, um filme muito bem construído, em termos de aprofundamento de personagens. O melhor vilão da Marvel até aqui. Fotografia que mais dialoga com o universo de diálogos e que conseguem reforçar o drama da história. Ou como o Vebs resumiu aqui em poucas palavras, é um filme maduro, um dos melhores vilões da Marvel, uma direção competente e o filme coloca o herói pouco popular à altura dos grandes heróis. E que eu acho que esse que é o grande trunfo da Marvel, pegar uma galera pouco popular e fazê-la explodir, virar referência e virar um bilhão que todo mundo vai amar a partir de agora. Você se preocupa com o futuro do Pantera Negra? Assim como eu tenho certeza que você está se preocupando com o futuro do primeiro lugar e que eu nem preciso me esticar muito aqui para dizer que foi ele. Vingadores Guerra Infinita. Sem dúvida o melhor filme de super-heróis do ano, talvez dos últimos 5 anos, talvez dos últimos 10 anos. E como eu disse anteriormente, ele perdeu em vários quesitos para Pantera Negra. Mas por que aconteceu isso e ele ainda foi campeão? Por 2 fatores basicamente. Um, porque todas as vitórias de Pantera Negra foi praticamente empate técnico com Guerra Infinita, entendeu? Tipo, a diferença de 0.1, 0.2 de um para outro, entendeu? Então, tipo, eles ficaram muito comparados. Eles destoaram aonde? Onde foi melhor pra Guerra Infinita fez a diferença? Em efeitos especiais. Mais de um ponto de diferença de positivo pra Guerra Infinita em relação a Pantera Negra. Isso deve muito a quem? Thanos e seu estalar de dedos desgraçado que fez a gente chorar esse ano. E Guerra Infinita é um marco, cara. É uma concretização de 10 anos de MCU. Cara, não bastou você fazer isso, só jogar um tanto de herói na tela. Conseguiu fazer isso de modo coerente, de modo que cada um teve seu papel bem colocado aqui. A gente falou em vários vídeos, de várias teorias, de coisas construídas pro futuro a partir desse filme. É um filme que literalmente levou 10 anos pra ser feito, cara. Ele foi construído ao longo de 10 anos de MCU, entendeu? Então, conseguir entregar isso que todo mundo tava esperando, todo mundo ansiava por uma grande aventura épica que ia ter uma porrada de super-herói cuspindo pela tela, saindo pelo ladrão, era o que a gente esperava tanto, entendeu? E foi o que Guerra Infinita entregou pra gente, entendeu? E isso pode ser sentido na fala dos nossos colegas, como por exemplo do próprio Roberto II, que disse que é foda, que quem não gostou tá errado. Ou do próprio Joaquim Ramos, que disse que é de sair chorando do cinema, porque consegue organizar um universo imenso em um filme sem que nenhum personagem fique jogado, e foi uma direção genial de fazer o protagonista e o vilão na mesma pessoa, dando espaço para a impressionante atuação do Josh Brolin mesmo embaixo do CGI. Ou como disse o nosso amigo Daniel Fontana do Formiga Elétrica, grandiloquente até quando pode, mas não perde o ritmo. Um filme longo que não entedia o público, com diversão na medida e ação que satisfaz quem cresceu sonhando com uma multidão de heróis em tela. Outra fala que sintetiza muito bem isso é a fala do nosso querido Juan do Sala da Discord. E que provavelmente é a fala mais afetada de todos aqui, entendeu? O ápice da nossa afetação em ver os personagens de quadrinhos em roupas coloridas caindo na porrada. E como foram coloridos e caíram na porrada. Que coisa maravilhosa. Fora que além de todos os pontos fortes do filme, o principal é o vilão. Thanos, entre aspas, vilão, que do seu ponto de vista é o herói da sua própria história. E quando você entende tudo isso, você percebe que esse filme é muito mais do que o melhor filme de herói da semana. E que bom que esse filme trouxe um ar fresco ao campo de
pra todo mundo nesse nicho de super-heróis. De fato, cara, Guerra Infinita, ele representou tudo isso pra gente. Foi um marco, efetivamente. E, logicamente, seria o melhor filme de heróis de 2018. Só não contávamos que ia ter um Pantera Negra tão perto dele, entendeu? Mas, enfim, eu gostaria de agradecer vocês que seguiram a gente nesse ano. A gente vai falar muito dos filmes de heróis de 2019, porque tem sequência de Guerra Infinita. E eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador. Se você gosta tanto de filmes super-heróis, todo ano tem eles aqui. Tem todas as críticas aqui na descrição pra vocês, entendeu? Além do mais, ouça o Sala da Discord, que é o nosso podcast maravilhoso. A gente fala de vocês. Tem um podcast maravilhoso de Guerra Infinita lá, entendeu? Curta o João dos Vilões, que a gente bastante com conteúdo. E é isso aí, galera. Até o próximo analisador.